Agradeço a presença de todos, em particular ao Dr. Vieira da Silva, por ter aceitado o nosso convite, que muito nos honra. Muito obrigado. Agradeço também à Dra. Rosário por ter aceitado o convite de moderadora deste debate. Também muito obrigado. Aproveito para informar ao plenário que o Presidente da Federação, Dr. José Luís Carneiro, não está presente por estar a participar neste momento noutro debate. No entanto, mandou um e-mail a agradecer o nosso convite e aproveitou para afirmar a sua satisfação pessoal e institucional pela nossa iniciativa, o que demonstra o empenho da Conselhia de Amarante. O Partido Socialista de Amarante, com o intuito de aproximar o cidadão da política, organiza um ciclo de debate subordinado ao tema as funções do Estado, com as temáticas estruturantes para o nosso futuro, para o futuro do país, trazendo a Amarante um conjunto de deputadas personalidades que darão um importante contributo para uma reflexão urgente sobre o futuro do país. Fica demonstrado que o PS Amarante está aberto à sociedade civil e a prova é que estão aqui presentes muitos independentes. Iniciamos o ciclo de debates com o tema os direitos sociais e de cidadania, por entendermos que a austeridade levada a cabo por este Governo está a asfixiar as famílias, a destruir a classe média, a promover o desemprego, a imigração, a pobreza, em particular a infantil. Não tenho dúvidas que este debate é de maior importância para todos, não só pelos motivos que acabei de elencar, mas também pela qualidade e experiência destes nossos convidados. Para terminar, aproveito desde já para convidar todos os presentes para o próximo debate, que terá lugar no dia 27 de março, pelas 21h30, aqui neste mesmo local, estando já confirmada a presença de Eduardo Cabrita e João Galamba, para o tema a qualidade das finanças públicas. Obrigado. Tem a palavra a Dra. Rosário. Muito obrigada, boa noite a todos. Quero agradecer o convite que a Comissão Política Conselhia, em nome do seu Presidente, Dr. Américo Paulo, me fez para estar aqui. E é uma honra estar a acompanhar o Dr. Vieira da Silva neste debate, que de certeza vai ser de extrema importância, aprofundado, sério, sobre as questões que atualmente nos preocupam e sobre o tema que aqui nos traz hoje. Sendo uma figura pública que é o Dr. Vieira da Silva, figura de prestígio reconhecido por todos, escusará de apresentações. Contudo, eu trouxe uma pequenina nota curricular que tirei da internet e que passo a apresentar. Tenho que ter os meus produtos de apoio já. José Vieira da Silva, deputado da Assembleia da República, docente de ensino superior. Licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão, 1985, é docente convidado no ISCTE, onde leciona Economia e Políticas Públicas. Foi adjunto do Ministério da Solidariedade e Segurança Social, Diretor-Geral do Departamento de Estatísticas, Estudos e Planeamento do Ministério da Solidariedade e Segurança Social, membro do Comitê de Emprego e do Mercado de Trabalho da União Europeia, coordenador do Plano Nacional de Emprego e conselheiro do Conselho Económico e Social. Integrou o 14º Governo Constitucional como Secretário de Estado da Segurança Social, 1999-2001, e das Obras Públicas 2001 e entre 2001 e 2002. Em 2002 foi eleito membro do Secretariado Nacional do Partido Socialista, cargo que exerceu até 2011. Entre 2002 e 2005 foi deputado à Assembleia da República e membro das Comissões de Trabalho e dos Assuntos Sociais e das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Foi Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social no 17º Governo Constitucional, 2005-2009, e Ministro da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento no 18º Governo Constitucional, 2009-2011. No âmbito das suas funções governativas, destaca-se a aprovação da Reforma da Segurança Social de 2006, com o acordo das Generalidades, parceiros sociais. Em 2011 foi novamente eleito deputado à Assembleia da República, onde atualmente preside a Comissão Eventual para Acompanhamento das Medidas do Programa de Assistência Financeira a Portugal, para além de pertencer à Comissão da Segurança Social e Trabalho. É vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS. Digamos que estamos perante um grande senhor da política nacional. Antes de passar a palavra ao Dr. Vieira da Silva, gostaria de fazer algumas considerações sobre o tema para integrar e já lançar algumas pistas de debate. Por um lado,
a fotografia que temos que fazer do país, nomeadamente aquela que nos é dada pelo INE, e em que 1 em cada 5 portugueses se encontra em situação de pobreza. Isto significa 2 milhões de portugueses, em que 40,5% dos desempregados estão em situação de pobreza, em que as desigualdades entre ricos e pobres, na distribuição de rendimento, é cada vez maior, em que a privação material cresce a todos os dias. E, portanto, é com esta fotografia que o INE nos dá, corroborada pelo recente estudo da Comissão Europeia, que nos diz, digamos com alguma hipocrisia, que temos que resolver as questões estruturais da questão do desemprego e da questão da pobreza, sabendo que a evidência que nos traz esta discussão é exatamente que não há crescimento económico e desenvolvimento se não resolvermos a questão da pobreza e do desemprego e, portanto, é neste cenário que nós hoje torna-se pertinente a discussão do tema e do assunto que aqui nos traz. Dizer, relativamente aos direitos sociais, que estamos, mesmo que não assumido, perante um Estado Social mínimo. Um Estado Social mínimo que, relativamente ao trabalho, verificamos um contexto de precariedade no trabalho, milhares de jovens saem do nosso país, como disse, taxas elevadíssimas de desemprego, onde, perante a proteção social, nós encontramos uma significativa diminuição da proteção social, cortes nas prestações sociais, onde sai da esfera do direito a garantia aos cidadãos para passarmos à esfera da assistência, com respostas que o Estado considera que são suficientes e alternativas às prestações de direito. É o caso, por exemplo, das cantinas sociais, onde os serviços públicos estão cada vez, sejam eles respostas de equipamentos sociais, sejam eles respostas de saúde, o Estado desonera a sua comparticipação e onera a família no seu acesso. Onde, por outro lado, temos um desincentivo à educação pública, um desinvestimento em educação pública, quer pelas alterações curriculares, quer pelas alterações de turmas, quer pelo próprio desinvestimento no ensino superior, na questão da produção científica, onde, por outro lado, temos um Serviço Nacional de Saúde com uma prestação com atendimento aos cidadãos que se é evidente e que todos os dias nos entra nas notícias como deficitário e como deixando a descoberto, sobretudo, os mais desprotegidos. Onde temos um serviço de justiça cada vez mais longe, mais oneroso dos cidadãos e que está a despromber os serviços de proximidade e é disso exemplo o nosso mapa judiciário. Portanto, não podemos dizer que nos assumir como uma sociedade de igualdade de oportunidades e como uma sociedade que promove a coesão social. Neste momento, não estamos nesse caminho. Então, resta o outro tema, ou o subtema deste debate, que é como nós, cidadãos, exercemos a nossa cidadania. Diria que, em representação de muitos cidadãos, poderei dizer que nós sentimos esmagados na relação com o Estado. Uma relação desigual, uma relação em que o contrato social é sistematicamente abalado, onde nos alteram as condições salariais, onde nos alteram as condições de reforma e onde há, digamos, dois comportamentos mais possíveis. Um comportamento de resignação, de apatia, um comportamento de indignação silenciosa, mas que ao mesmo tempo estão a surgir por todo o lado, nomeadamente com grande expressão, como nós vemos todos na Grécia, na Espanha, relativamente a movimentos cidadãos que de forma espontânea, mas já com alguma organização coletiva, se pronunciam, se denunciam destas situações e também não se vêem representados nos partidos atuais. E, portanto, aqui é um desafio que já coloco à discussão, é como é que os partidos estão, e neste caso o Partido Socialista, está a olhar para estes sinais da cidadania. Diria que, em jeito de provocação e para finalizar, e face à figura e ao relevo da figura política que aqui temos, um desafio, qual é as propostas que o PS nos apresenta relativamente que sabemos, de certeza, e acreditamos no próximo governo, que será brevemente. E, portanto, passo a palavra ao nosso orador e deixava já estas questões para debate.
Muito obrigado, muito boa noite. Em primeiro lugar, saudar o Sr. Presidente da Comissão Conselhia, caro camarada, a nossa companheira aqui de mesa, todas e todos os presentes, socialistas e independentes que aqui hoje resolveram passar uma parte desta noite aqui connosco. É para mim um prazer estar aqui neste debate, um prazer por estar entre os socialistas, por estar a debater assuntos de maior importância e ainda por cima também um particular interesse porque se trata de questões que têm a ver com a minha vida, não apenas com a minha vida política, mas também com a minha vida como cidadão e como profissional, nomeadamente na área do ensino. Portanto, aquilo que gostava também de saudar a Conselhia de Amarante pelo facto de dedicar um tempo da sua atividade à realização destes debates. Julgo que nós sabemos que temos, e provavelmente teremos tempo esta noite de falar sobre essas questões, estamos a 7 ou 8 meses da realização de eleições legislativas, portanto estamos a viver já um clima, ou um pré-clima de eleições, ou de clima eleitoral, mas até pela importância que estas eleições legislativas vão ter, do ponto de vista da definição do nosso futuro, pela situação muito particular que vivemos no quadro da União Europeia, zona a que nós pertencemos e queremos continuar a pertencer, julgo eu que é do maior interesse que possamos, para além, ou até talvez antes de nos lançarmos com convicção e com determinação nos combates políticos eleitorais que temos pela frente, possamos proceder a uma reflexão tão aprofundada quanto possível acerca das questões mais importantes que se colocam à nossa sociedade, à Europa e até ao mundo. E é um pouco para contribuir para essa reflexão que eu aqui vos preparei uma pequena, não devia dizer pequena, porque depois se não for pequena, uma apresentação em torno destas questões dos direitos sociais e da cidadania. Eu vou abordar basicamente, suponho que se vê bem, basicamente uns mais rapidamente, outros menos rapidamente, estes 5 pontos que aqui estão: o Estado Social e a cidadania, o modelo social europeu, a proteção social em Portugal, os desafios que temos hoje e as expectativas que temos para o futuro. Portanto, muito brevemente, para não perder muito tempo, é esta a estrutura dos pontos que aqui vos apresento, e começo desde já por uma primeira reflexão que me parece, na minha opinião, uma reflexão de enorme importância. O Estado Social e os direitos sociais não são, ao contrário do que por vezes provavelmente chegamos a pensar, muitos de nós, ou a maioria de nós, não é uma consequência inevitável, o Estado Social não é uma consequência inevitável de um dado desenvolvimento económico. Ou seja, podia ter parecido, há uns anos atrás, que o normal desenvolvimento das sociedades, com recuos e com avanços, seria no sentido à medida que a economia se desenvolvia e que a sociedade se tornava mais complexa, mais culta, que iríamos em direção a um Estado Social cada vez mais perfeito, mais aprofundado. A realidade mostra-nos, se isso fosse necessário, que não é bem assim. Nós não estamos perante nenhuma inevitabilidade. A existência de uma sociedade que dedique uma parte dos seus valores, ou construa uma parte dos seus valores em torno daquilo que nós chamamos de Estado Social, isso corresponde a uma escolha fundamental, estrutural, e que ainda por cima não é uma escolha definitiva, é uma escolha que tem que ser renovada. Tem que ser renovada junto com os cidadãos, junto com as mulheres e homens de uma comunidade. E é uma escolha que decorre, como eu aqui digo, dos níveis de coesão e de solidariedade que constituem a ambição dessa sociedade. Ou seja, saltando um pouco em frente, aquilo que nós temos pela frente nos próximos meses, até às eleições
legislativas, é um momento mais em que vamos ser chamados a colaborar nessa escolha e a participar ativamente nessa escolha. Eu julgo que este aspecto, podendo parecer um lugar comum, é algo de muito relevante, porque se nós olharmos para o espaço europeu, vemos que existem tendências e evoluções distintas que reafirmam esta ideia que nós estamos perante uma batalha de ideias, uma batalha de valores, com tradução na nossa vida prática e na nossa vida coletiva. Aquilo que foi a ambição de várias gerações no nosso país, em particular depois da Revolução Democrática, da Revolução do 25 de Abril, foi construir em Portugal algo que se identificasse com uma ideia, talvez não seja uma ideia muito precisa, mas uma ideia forte, que tem vindo a ser conhecida como o modelo social europeu. Não é que não existam distinções na Europa, mesmo dentro na União Europeia e em particular depois do processo de alargamento, mas foi-se construindo com maior ou menor profundidade, com diferenças entre as regiões da Europa, foi-se construindo, ou construiu-se durante umas décadas, particularmente no pós-Segunda Guerra Mundial, uma estrutura social, económica e social, um consenso, diria mesmo, económico e social, a que os investigadores e os políticos, e depois passou quase para a linguagem comum, foi-se construindo aquilo que ficou conhecido como modelo social europeu. E eu julgo que vale a pena, quando falamos de direitos sociais e direitos de cidadania, revisitar, só o posso fazer brevemente, não o posso aprofundar, aquilo que são os pilares fundamentais do que veio a ser conhecido pelo modelo social europeu. Porque é face a estes pilares que nós temos que avaliar as nossas ambições, a nossa vontade e também aquilo que conseguimos ou não construir a cada momento. Eu identifiquei aqui, não vos vou amassar com uma leitura detalhada destes pontos, mas ainda assim julgo que vale a pena referi-los. Obviamente que não existe um modelo social com as características do modelo social europeu que não seja construído com base no Estado de Direito e no escrutínio público das escolhas coletivas. Ou seja, não há, a meu ver, alguns tiveram essa ambição ou pretenderam apresentá-la, mas ela foi sempre sistematicamente derrotada pela evolução da história. Não há modelo social avançado, ou, dizendo de outra forma, um modelo social mais avançado foi aquele que foi construído em cima de um Estado de Direito, de um Estado democrático, onde as escolhas públicas são sujeitas a um escrutínio, as escolhas coletivas são sujeitas a um escrutínio. E essa é a primeira base do modelo social europeu. E julgo que, com o advento, que já aqui hoje foi referido, de diversos novos e velhos movimentos políticos em toda a Europa, relembrar esta verdade julgo que é hoje mais atual, provavelmente, do que nós pensaríamos há uns anos atrás. Depois, este foi um modelo que se construiu com base numa organização económica que se baseou no funcionamento do mercado, mas com uma relevante regulação pública, ainda que ela tenha vindo a perder importância ao longo das últimas décadas, mas que foi, durante a fase de construção do modelo social europeu, absolutamente determinante esta ideia de regulação pública da economia de mercado. Particularmente evidente neste terceiro ponto, no mercado de trabalho. Não é por acaso que o mercado de trabalho é hoje dos aspectos mais discutidos, mais controvertidos e sujeitos a maior tensão e pressão por parte de várias forças políticas e sociais, mas um dos aspectos essenciais de um modelo social avançado como foi e é o modelo europeu é a existência de uma regulação do mercado de trabalho. Depois passamos a alguns direitos que são efetivos, se transformaram em efetivos direitos de cidadania, sendo direitos sociais, e que são de enorme importância para a construção desta percepção coletiva de modelo social europeu. A educação como direito universal, o acesso generalizado à saúde, a segurança contra riscos sociais, riscos de desemprego, de pobreza, de doença, de velhice. Velhice não é um risco, é uma coisa que muitos de nós já partilham, entre os quais eu. Mais tarde,
juntaram-se outros valores de grande significado. Eu julgo que até aqui estavam os pilares tradicionais do que se considerou o modelo social europeu, mas, particularmente o desenvolvimento da União Europeia, trouxe também a questão da equidade territorial, já presente em alguns países, como um pilar importante deste modelo social, assim como a promoção da igualdade e o combate às discriminações. Ou seja, houve uma altura, umas décadas atrás, que se constatou que todos os outros pilares não asseguravam plenamente o combate às discriminações e passou a haver uma nova prioridade. Discriminações com base no género, com base em diversas diferenças que existem na sociedade. E depois, um aspecto de enorme importância, na minha maneira de ver, pelo menos, este modelo foi construído com base num forte diálogo social. E com base na existência até de diferentes modelos de concertação e de gestão por parte dos agentes político-sociais deste processo. Porquê é que eu trago aqui esta imagem? Porque esta imagem é um pouco aquilo que liga o debate, um pouco não, é muito do que liga o debate que hoje travamos em Portugal com o debate que se trava em toda a Europa. É ou não é possível renovar esta escolha coletiva em torno deste modelo? É ou não é possível fazê-lo no espaço europeu, é um espaço muito plural, com 28 Estados-membros, falando apenas da União Europeia. É ou não é possível manter esta escolha coletiva num país sujeito a condicionalismos muito fortes da ordem económica e financeira? Passando... Não, aqui, assim não passa. Assim é que passa. Passando ao caso português, eu gostava de vos trazer aqui, portanto, como vos disse de início, o meu objetivo é, nesta primeira fase, trazer aqui reflexão e, de alguma forma, tentarmos aqui encontrar pontos comuns de avaliação da nossa situação, falando em Portugal e indo mais diretamente às dimensões do modelo de proteção social. Não podemos falar de tudo. Outros viram aqui, de certo, falar de educação ou de saúde. Não é a minha especialidade, portanto, falarei disso de forma mais marginal. Mas falando mais da proteção social, aqui algumas breves reflexões de natureza histórica, de evolução. O que é que ganhamos, o que é que não conseguimos, o que é hoje, ou o que foi até hoje, o nosso processo, o nosso caminho de construção da proteção social e da cidadania social. Esta primeira afirmação diz-nos que se trata de um longo trajeto que é fortemente associado à existência do Estado Democrático em Portugal. Já vão ver porquê, mas espero que eu consiga que isto funcione. Se verificarem, se olharem para o gráfico que ali está, não vou estar a entrar em detalhes técnicos, aquilo é um gráfico de longo prazo, vem desde os anos 50, é tão velho quanto eu, e mostra-nos uma dimensão fundamental do funcionamento das economias e das sociedades modernas, que é o peso das transferências no rendimento das pessoas. Ou seja, aquilo que a sociedade dedica, ou resolve dedicar como esforço de construção da coesão. E nós vemos que os valores dedicados às transferências internas para o rendimento das pessoas eram valores muitíssimo baixos, entre os 5% e os 10%, até à Revolução Democrática. Portanto, o Estado social que existia até à altura era um Estado mínimo, eu diria mesmo ultramínimo. E é a partir da democracia, logo nos anos seguintes, a 74, que nós vemos crescer de forma significativa a dimensão de riqueza que é destinada à coesão social. Eu acho que este ponto aqui, e é provavelmente por essa razão que eu trago este ponto à vossa leitura,
identificação da construção do Estado Social com a democracia é, a meu ver, a melhor resposta a uma crítica que por vezes se ouve, com muita frequência, aliás, vinda dos partidos da esquerda parlamentar, que dizem com frequência que há 30 anos, ou 35, que as políticas de direita estão a destruir o Estado Social. É falso. O Estado Social foi construído ao longo desses anos. Ele não existia, era mínimo, era elementar a seguir ao 25 de Abril de 74 e foi ao longo desses anos, com episódios de avanços e recuos, que nós fomos construindo esta vontade coletiva de assegurar equilíbrios sociais significativos, e eu utilizei esta variável económica para afirmar esta realidade. Podemos ver mais alguns indicadores desta evolução histórica e da construção da proteção social. Reparem, voltamos a ter uma série longa. Aqui estamos a falar de pensionistas e de contribuintes para a Segurança Social e verificamos que se contribuintes já eram alguns no início dos anos 70, pensionistas eram quase uma realidade quase que marginal, mais uma vez, e é também a democracia que faz crescer de forma significativa um dos pilares básicos, que é o pilar da coesão geracional numa sociedade. Se continuarmos a olhar rapidamente, vemos que só depois de 74, estamos aqui a meio dos anos 70 neste quadro, é que começam a aparecer outras dimensões do Estado Social que são hoje comuns e já eram, nessa altura, comuns à generalidade dos países europeus. A linha azul tem os gastos com o desemprego. Obviamente que eles são oscilantes em função da situação económica, mas são sempre crescentes, independentemente da situação económica. Temos ali a verde a proteção na saúde, na doença, e a vermelho uma realidade que é nova, que é mais nova, e que é fundamentalmente uma realidade também da democracia, que é a proteção da parentalidade, em termos chamado de maternidade, hoje com um conceito mais alargado. E reparem como é que evoluíram as nossas escolhas coletivas. Houve alturas em que a despesa, isto são tudo valores de despesa, preços fixos, não vou entrar agora em pormenores técnicos, mas houve alturas em que aquilo que a sociedade gastava na proteção da doença, os subsídios de doença, os conhecidos subsídios de doença, era 6 vezes o que gastava na proteção da parentalidade. Nos últimos anos, desde 2009, com as alterações que houve nessa legislação, os valores já são equilibrados, quer dizer que a sociedade é muito mais equilibrada, dedica, ainda assim provavelmente com insuficiente, mas dedica à parentalidade tanto os recursos financeiros como aqueles que dedica aos direitos de proteção em situação de doença. E depois, ainda mais recentemente, o aparecimento, com valores obviamente muito mais baixos, das primeiras prestações sociais diretamente, isto coincidindo com os governos socialistas do engenheiro António Guterres, os primeiros instrumentos, eu apenas aqui citei um, então conhecido por rendimento mínimo garantido, que se dedicaram, que eram construções de política social expressamente dedicada ao combate à pobreza mais severa. Já vimos isto, podemos passar em frente. Vale a pena pensar com isto tudo, que realidades é que nós construímos no nosso país. Os ganhos e as perdas. Eu chamo a atenção particularmente para estes quadros porque eles são muito interessantes do ponto de vista do debate político. Este quadro é um quadro, peço desculpa de estar em inglês, mas é um quadro da OCDE, que mostra que em Portugal foi construído um sistema de proteção na velhice, que faz com que os rendimentos das pessoas com mais de 65 anos tenham uma relação com os rendimentos globais da população que está aproximadamente igual aos valores da OCDE, que reúne os países mais desenvolvidos
e outros nem tanto, os países mais desenvolvidos do mundo. Isso foi uma conquista que mudou radicalmente a situação de pobreza extrema que marcava a generalidade da população mais idosa e que ainda marca uma parte significativa. Mas se nós conseguimos esses ganhos, por exemplo, né, e esta foi uma escolha que eu fiz, poderia ter feito outras, também não podemos esquecer, eu disse que ia falar mais de proteção social, aqui este quadro pode parecer muito confuso, mas não é, é um quadro que diz qual é a percentagem da população que chegou ao ensino pós-secundário. E Portugal, lá está para aqui, infelizmente, num sítio não muito interessante, este, e tem 2 grupos de população. Este é provavelmente o retrato mais duro e mais interessante, do ponto de vista analítico, do que é a nossa sociedade. Porque isto mostra 2 grupos etários, as pessoas de 25 a 34 anos e as pessoas de 55 a 64. E que percentagem delas é que atingiram os estudos pós-secundários. E nós vemos que em toda a zona da OCDE, que são 30 e tal países, que tem o México, a Turquia, os Estados Unidos, o Japão, por aí fora, Portugal é o país hoje, nesta altura, afinal, são valores para 2009, infelizmente não mudaram radicalmente desde essa altura, é o país de toda esta zona cuja população com mais de 55 anos tem menor nível de qualificações académicas. Já não é verdade quando falamos da população de 25 a 34 anos. Portanto, houve um salto, saímos desse desonroso último lugar e colocamos um pouco mais à frente, ainda longe dos progressos de outros países, o que quer dizer que o que conseguimos no domínio das qualificações e da educação é ainda bem distante daquilo que marca a vida de outros países. Reparem, no extremo mais avançado está um país como a Coreia, que parte de uma situação, olhando para a geração mais idosa, uma posição quase igual à nossa e que tem hoje o nível mais avançado de educação em toda a zona da OCDE. Ou seja, se nós tivermos ganhos, temos ainda déficits de enorme dimensão na nossa vida coletiva e no nosso Estado Social e nos nossos direitos de cidadania, se admitirmos que o direito à educação, como eu tentei identificar no início, é um direito básico de um modelo social avançado. E desenvolveram-se problemas, também eles de enorme grandeza. Olha, aqui está no mercado de trabalho. Portugal tem hoje, Portugal está ali identificado com aquela estrela, é um dos países com maior percentagem de contratos a prazo, contratos de termo definido, só superado pela Espanha e pela Polónia, que não está aqui assim, ou se está, não estou a ver. E isto foi uma realidade construída ao longo dos últimos 20 anos. Portanto, quer dizer que se a par destes ganhos que conseguimos em várias áreas, também sofremos segmentações e dualizações na nossa sociedade que são hoje particularmente preocupantes. Estas viragens, com viragens positivas, riscos muito significativos ainda, não nos podem fazer esquecer que nós, com os direitos de cidadania, com o Estado Social, alcançámos equilíbrios estruturais que não faziam parte da nossa vida coletiva há algumas décadas. Aqui há um ano ou dois anos talvez, o Sr. Dr. Passos Coelho, que gosta muito de dizer coisas, disse que o nosso Estado Social era um Estado que gastava demasiado com os ricos, gastava mais com os ricos que com os pobres. Eu resolvi fazer umas contas e elas demonstram com evidência que não é nada assim, que nos 20%, que é o primeiro quintil das pessoas com menores rendimentos, é aí que se concentra a parte mais importante do esforço de transferências, ainda que também existam transferências sociais nos mais ricos, que correspondem, quando falo mais ricos, reparem, são 20%, são 2 milhões de pessoas, porque também têm direito às suas pensões, para os quais se descontaram ao longo da vida. Portanto, ou seja, o nosso Estado Social não é, ao contrário do que muitos diziam, um Estado desorganizado do ponto de vista de ter sido capturado por os mais ricos e
Não quero dizer com isto que ele seja perfeito no seu equilíbrio, mas não é aquela imagem que tentou ser construída, é uma imagem que é uma imagem falsa. Se isto é tudo verdade, nós hoje estamos a viver desafios novos. E eu, depois desta pequena digressão histórica, espero não estar a amassar-vos muito, mas ao fim do dia de uma sexta-feira já a nossa capacidade de sermos sintéticos diminui um bocadinho. Passemos agora para os desafios que vivemos, que são desafios que em grande medida derivam de uma série de situações de crise económica, social, política, que marcaram o mundo, a Europa e em particular Portugal, desde a recessão, não é, de 2008, 2009, a chamada Grande Recessão, até aos dias de hoje. A economia e a sociedade portuguesa estão a viver, desde essa altura, um choque muito poderoso com impactos que ainda são difíceis de avaliar, em alguns aspectos, mas que são impactos de enorme dimensão. À cabeça desses impactos destaca-se uma enorme destruição de emprego. E aqui estamos a falar de direitos de cidadania. Estamos a falar de Estado Social. Reparem, isto é a evolução do emprego entre 2000 e 2013. Nós tínhamos uma situação estabilizada em torno de 5 milhões, 100 mil, 5 milhões e 200 mil postos de trabalho. Temos hoje uma situação que pouco ultrapassa, hoje 2013 ou 2014, que pouco ultrapassa os 4 milhões e 500 mil empregos ou postos de trabalho, no conjunto da sociedade e da economia. Quer dizer que em poucos anos, com a crise internacional e depois com a chamada crise das dívidas, foram destruídos na nossa economia qualquer coisa como 600 mil postos de trabalho. Esta é uma realidade de uma dureza tremenda e de um impacto nos equilíbrios sociais de enorme dimensão. Não é uma situação típica de um país estabilizado. Isto é uma situação típica de um país em guerra ou de um país que sofreu um cataclismo qualquer. Mas não, isto foi aquilo que aconteceu na nossa sociedade de uma forma duríssima, fruto dessa combinação das várias crises que sucederam e da incapacidade de lhes encontrar resposta no espaço nacional e no espaço europeu. Este elemento é um elemento central. Não podemos hoje falar de direitos de cidadania sem falarmos da questão do emprego, que é uma questão de primeira grandeza, é provavelmente a questão mais importante de tudo. Essa quebra, esse impacto do emprego foi rapidamente seguido com uma dimensão imprevista para muita gente, para a generalidade das pessoas, por aquilo que eu chamei o regresso dos reguladores demográficos. Era uma coisa que existiu durante os anos, grande parte do século XX, na primeira metade do século XX, até no século XIX, que era as dificuldades da nossa economia, da nossa sociedade, eram resolvidas com a imigração de centenas de milhares de pessoas, com milhões de portugueses que saíram nos 2 últimos séculos de Portugal. E esses regressos dos reguladores demográficos são bem expressos no choque que aconteceu entre 2011 e 2012. Esse choque tem várias leituras, são dados do INE, portanto são tudo dados oficiais, não há aqui, nos gráficos são da minha responsabilidade, a maior parte deles, mas são dados oficiais, neste caso são dados do INE sobre a demografia. Não vou estar aqui a detalhar muito, talvez pudesse chamar a atenção para que o saldo demográfico, que era positivo há bem poucos anos, combinando os nascimentos, as mortes e a imigração e a emigração, transformou-se rapidamente num saldo claramente negativo. Mas os 2 aspectos mais marcantes deste impacto demográfico são ao nível da natalidade. Se repararem, nós vivos meios residentes em Portugal, é a 4ª linha ou a 5ª linha, andavam à volta dos 100 mil, 99, 101. Em 2012 já foram 89 e em 2013 83. Ou seja, em 2 anos nós caímos mais nos nascimentos do que nos últimos 30 anos. A tendência da natalidade é uma tendência decrescente, em Portugal e na maior parte dos países, há décadas. É um traço civilizacional muito difícil de contrariar, que poucos países conseguiram estabilizar, mas esses anos produziram um choque de uma dimensão inesperada. Perto de 17 ou 18% de quebra da natalidade com
consequências que têm consequências no presente e no futuro de grande dimensão e que temos todos que refletir nelas, e que se foram acompanhadas pelo êxodo migratório que provavelmente também surpreendeu quase toda a gente. Não é fácil calcular os números, porque, como sabem, estão aqui numa região que sente esses fenómenos. A imigração hoje é diferente daquela que acontecia nos anos 60. Só é igual em dimensão, é semelhante em dimensão. Agora, a natureza dela é muito distinta, porque inclui fenómenos migratórios de longa distância, para os Estados Unidos ou para a África do Sul, dependendo das regiões do país, fenómenos migratórios para a Europa definitivos, ou tendencialmente definitivos, e fenómenos mais provisórios, mais sazonais. Mas as estimativas que se conhecem apontam para a possibilidade de hoje, desde que esta crise se abateu sobre Portugal, particularmente desde 2011, terão provavelmente saído de Portugal perto de 400 mil pessoas. De forma mais definitiva ou mais temporária, o que bate muito próximo daquela dimensão de impacto do emprego. É evidente que não é tudo população ativa, mas é, em grande parte, população jovem. Muitos deles ainda não ativos. Porquê é que isto aconteceu? Eu gostava aqui de chamar a atenção que há dois processos e dois conjuntos de fatores que geraram este movimento, que é um movimento de enorme sensibilidade. O primeiro foi a quebra do emprego, e a primeira vaga de imigração a seguir à crise foi uma imigração à procura do emprego que não existia em Portugal. Mas hoje já vivemos uma outra vaga que é baseada na queda dos salários. Ou seja, hoje já não são apenas aqueles que não têm emprego que buscam a solução da imigração, são aqueles que, pela quebra que houve nos salários, especialmente nos chamados salários de substituição, usando um termo técnico, turnover, que também se aplica em alguns desportos. Ou seja, quando uma empresa substitui um trabalhador por outro, um trabalhador, por exemplo, que se reformou ou que foi para outra empresa, há estimativas que apontam para a existência na contratação do trabalhador substituto, de quebras salariais da ordem dos 20%, 30% ou até 40%. Ou seja, começamos a nossa economia, adaptou-se a esta situação, podemos comentar isso se quiserem, baixando drasticamente níveis salariais, o que faz com que em muitas áreas de atividade já não seja apenas o desemprego ou o risco de desemprego, mas a realidade de remunerações muito baixas que faz com que estejamos a viver um novo êxodo de dimensões extremamente significativas e extremamente preocupantes, até porque ele é constituído por pessoas, como eu já disse, mais qualificadas do que acontecia no passado e com uma tendência para se enraizarem com muito mais facilidade nas sociedades de destino. Este é, a meu ver, um dos problemas mais sérios e que vai exigir a construção de novas políticas para o relacionamento de Portugal com a sua diáspora, com esta nova diáspora. Aqui podemos relembrar que este facto foi considerado um facto normal ou até desejável por alguns responsáveis políticos, analistas, cientistas sociais. A imigração é um direito. E numa Europa de fronteiras abertas é um direito fundamental do espaço europeu. E isto é verdade. Do ponto de vista individual, isto é verdade. Do ponto de vista coletivo, é uma tragédia. A possibilidade de cada um de nós já tenho uma dificuldade de me incluir nesse grupo, mas muitos de nós terem a possibilidade de construir uma alternativa de vida imigrando, é um direito que se construiu sem ser necessário a tragédia de sair a salto, como acontecia há umas décadas atrás, e alguns de vós ainda se lembram disso, como eu me lembro, a possibilidade de transformar isso num processo legal, normal, corrente no espaço europeu é uma conquista democrática. Agora, quando isso se numa destruição da nossa base económica, daquilo que alguns chamam o capital humano, com esta dimensão, aquilo que era individualmente uma oportunidade transformou-se num sério problema. A solução para um
é bem-vinda. Quando ela se transforma numa solução para centenas de milhares, é um problema de enorme gravidade para uma sociedade, pelo menos do meu ponto de vista. Esta realidade, reparem, a minha sequência, emprego, demografia, uma quebra de rendimentos muito significativa, já falei delas, mas permitam-me que vos mostre aqui, para não dizer que estamos só a falar de Portugal. Isto é um quadro construído pela União Europeia, pela Comissão Europeia, que mostra aqui o comportamento dos vários países antes e depois da crise de 2008, ao nível dos rendimentos das famílias. E eles agruparam os países por várias zonas. E há uma zona que está ali azul, não é provocação a ninguém, que está ali azul, que tem um comportamento atípico, uma queda brutal do rendimento. Quem é que está nessa zona azul? Os países da zona euro, do sul e da periferia. Ou seja, isto não foi igual para todos. Quando se fala tanto da Europa, isto não foi igual para todos. Houve aqui alguns, nesta zona azul, que eles chamaram área euro, sul e periferia, que tem Portugal, Espanha, Itália, a Grécia, naturalmente, também tem a Eslováquia, a Irlanda, em todos são bem do sul, tiveram um comportamento. E eu só salientei aqui os níveis dos rendimentos. Isto é verdade para o desemprego, é verdade para o desemprego jovem, é verdade para a existência de famílias sem rendimentos de trabalho, para a existência de jovens, os chamados nem não estão a trabalhar, nem a estudar, nem a informação. Em todos estes indicadores esta diferença acontece. Portanto, há aqui também assimetrias que estão a aprofundar internamente e assimetrias que estão a aprofundar no espaço europeu. Já estou a demorar tempo demais e não o queria fazer. Esta combinação emprego, demografia, desigualdades no espaço europeu tem depois uma tradução numa realidade que já aqui foi hoje identificada de forma clara, que é a realidade das desigualdades. Estes são os dados que saíram há semanas atrás. Saíram poucos dias depois do Dr. Passos Coelho, com a sua enorme habilidade para criar imagens, ter falado de que esta vez não tinha sido o mexilhão que tinha pago a crise. Nós sabemos que a frase em português corrente não é bem essa, mas portanto, estamos aqui num sítio mais recatado. Eu não vou dizer a frase como os portugueses normalmente a dizem, mas o que disse Passos Coelho é que desta crise não foi o mexilhão que pagou a crise. Bom, poucas semanas depois, o mexilhão apareceu-lhe pelos olhos adentro com os dados do Instituto Nacional de Estatística sobre a situação social em Portugal. Eles estão aqui, não sei se conseguem ver, mas todos os indicadores sobre a situação social mostraram um extraordinário agravamento que nunca tinha acontecido em Portugal nas últimas décadas, dos indicadores sociais. Seja a taxa de risco de pobreza, seja as desigualdades. Não vou falar aqui do risco de pobreza, deixem-me falar um pouco das desigualdades. Nesta crise, a relação... Deixem-me escolher o último dos indicadores deste quadro, que é, mais uma vez, um quadro do INE. A relação entre os rendimentos dos 10% é 1 milhão, pouco mais de 1 milhão. Os 10% com mais rendimentos e os 10%, mais uma vez, é cerca de 1 milhão, com menos rendimento, já era uma relação muito desequilibrada em Portugal. 9,4 em 2010. Passou em 2013 para 11,1. Quer dizer que o rendimento do milhão que tem mais rendimentos é 11 vezes, 1 maior do que é o rendimento daquele milhão de portugueses que têm menor rendimento. E este é um exemplo de vários indicadores, e foi por isso que, como já foi aqui citado, que anteontem, ou antes de ontem, como quiserem, a Comissão Europeia divulgou um relatório que diz que Portugal não foi capaz de responder aos problemas do agravamento da pobreza. Foi a Comissão Europeia. Claro que é um bocado cínico por parte da Comissão Europeia, que foi quem patrocinou grande parte das medidas que este Governo, com orgulho e empenhamento, não só concretizou, como ampliou. É um bocado cínico vir agora dizer que Portugal não foi capaz de construir respostas face ao agravamento da pobreza. Mas é verdade. E estes dados mostram a evidência. E como estamos a falar de direitos sociais e cidadania, eu permiti-me
trazer aqui mais alguns quadros do Instituto Nacional de Estatística sobre a situação da pobreza. Olha, a taxa de risco de pobreza atinge principalmente as famílias com filhos, com mais filhos, atinge também, isto não se vê tanto aqui neste quadro, portanto, aqueles que passam a linha vermelha são aqueles que estão acima da média nacional, em termos de pobreza. Portanto, um adulto com pelo menos uma criança tem uma probabilidade de ser pobre de 38%, 2 adultos com 3 ou mais crianças de 38%, por aí fora. Portanto, um isolado ou 2 adultos com menos, sem crianças, têm menos probabilidade de estarem abaixo da linha de pobreza, mas esta é uma realidade que mostra que, quer estando a trabalhar, quer estando no desemprego, mas principalmente quando falamos de famílias muito numerosas, estamos a falar de uma realidade social que se agravou de forma muito significativa. Mas podemos dizer, bom, eu podia estar aqui a falar muito tempo destes indicadores, são indicadores muito relevantes das dificuldades que o país está ainda a viver, mas selecionei apenas alguns, e este é um indicador que se fala menos, que é, sabem que esta coisa, a forma como as estatísticas, são regras europeias, determina quem é pobre e quem é que não é pobre, é uma forma, uma convenção. É um indicador relativo que fixa um limiar, uma linha, que neste momento está, em Portugal, salvo erro, está em 411 euros, é o limiar da pobreza, e quem está abaixo desse rendimento mensal, em 12 meses por ano, está em risco de pobreza. Mas, por essa leitura, tanto está em risco de pobreza quem tem 200 euros como quem tem 100. E, portanto, é construído um outro indicador que fala da taxa de intensidade da pobreza. Ou seja, a que distância é que os pobres estão da possibilidade de deixarem de o ser. E essa realidade, não vou estar aqui a especificar a natureza do indicador, mas esta realidade passou de 23 para 30 em poucos anos. Ou seja, a intensidade da pobreza, a distância que os pobres estão do limiar para o deixarem de ser, agravou-se de forma significativa nos últimos anos. Quer isto dizer que não há nenhuma resposta possível, que o nosso futuro está fortemente condicionado? Deixem-me apresentar-vos, já estou-me a aproximar do fim, um dos últimos quadros que vos trouxe. São dados muito recentes, de 2014, que mostram dados muito interessantes. Nós aqui verificamos interessantes e alguns deles preocupantes. Todos eles preocupantes, mas alguns também apontando para alguns caminhos de resposta à crise. Aqui tem o que é considerado a população desempregada e a população inativa. A população desempregada oficial estava no final de 2014 à volta dos 720 mil pessoas, com um peso, reparem que é dos mais significativos, na população de 35 a 44 anos. O desemprego não é apenas um problema de jovens, é claramente um problema de jovens, mas é um problema que atinge aquela zona etária do meio, aqueles que estão para o mercado de trabalho já muito velhos para regressar ao mercado de trabalho e são demasiado novos ainda para terem construído uma carreira contributiva que lhe dê uma proteção social. E depois, um indicador muito preocupante, que é, nos que estão desempregados, segundo o INE, a maioria estão desempregados há mais de 12 meses. E uma grande parte deles há mais de 24 meses. Aqui esta estatística não indica, mas há dados que confirmam. E depois tem a população inativa. Ou seja, nós temos 700 mil portugueses que estão desempregados. Mas a população inativa, em idade ativa, dos 25 aos 34 anos, são 126 mil. Eu retirei daqui os estudantes mais jovens. Dos 35 aos 44 anos são 137 mil, dos 45 aos 64 anos são 830 mil. Portanto, em conjunto com os desempregados, há 2 milhões de portugueses, não digo que todos eles possam regressar ao mercado de trabalho, mas que estão em idade ativa e não estão a trabalhar. Não estou a dizer que estejam desempregados, não gosto de fazer manipulação de números, mas há aqui um potencial de capacidade de criar riqueza que o país não está a conseguir utilizar. E dessa população inativa, 273 mil dizem que gostariam de ter um emprego, mas como sabem que não conseguem encontrar, não estão à procura dele. São os chamados desencorajados.
ou inativos disponíveis que não procuram emprego. Quer dizer que nas últimas semanas não tiveram nenhuma iniciativa, provavelmente porque acham que essa iniciativa não teria nenhum efeito. Se somarmos isso aos 726, porque estes são efetivamente desempregados, temos o valor de 1 milhão. É por isso que alguns falam, tecnicamente não é correto, politicamente é adequado, de valores mais próximos de 1 milhão de pessoas do que dos 700 mil de que se fala. Isto é um quadro que nos evidencia os riscos, mas também algumas oportunidades, porque se o nosso país conseguir mobilizar uma parte que seja destes inativos e desempregados para o regresso ao mercado de trabalho, pode responder a muitos dos problemas que hoje vive, nomeadamente nos sistemas sociais, e pode garantir um dos direitos essenciais, estou quase a acabar, de cidadania. Aquilo que nós vivemos, só para tirar as conclusões finais, aquilo que nós vivemos é algo que nunca se tinha verificado no nosso país. Esta crise económica prolongada, com uma forte expressão de destruição de emprego, levou a um processo de, peço desculpa esta linguagem mais técnica, mas a que se pode chamar uma mobilidade social descendente. No passado, houve problemas em várias regiões do país. Lembremos dos problemas do Val do Ave, ou da Península de Setúbal, ou dos lanifícios da Cova da Beira. Mas esta situação que vivemos de mobilidade social, que aí aconteceu nesses países, nessas regiões do país, mobilidade social quer dizer que se rompe aquela tendência dos filhos terem uma vida melhor que os pais, basicamente é isso que se passa. Aquilo que está hoje a acontecer é que isso se generalizou ao país todo. Portanto, por isso é que eu chamo de mobilidade social descendente, generalizada, com uma dimensão nunca vista e que se expressa, nomeadamente, pelo menos é a forma como eu vejo, num alargamento significativo dos setores sociais em situação de pobreza, já falámos disso, num agravamento da indensidade também, num aspecto que falei menos, mas também estamos a falar aqui de cidadania, no recuo dos padrões de vida e o aumento da insegurança das chamadas classes médias ou classes intermédias, que estão hoje a defrontar dificuldades a que não estavam habituadas, que nem sequer estavam preparados para elas, muitas desses segmentos sociais. Há a fragilidade acrescida de grupos de risco, famílias numerosas, dependentes. Há uma tendência, e eu pessoalmente considero este dos problemas mais difíceis que nós temos pela frente e face ao qual nos temos que mobilizar todos, uma tendência para a exclusão social de desempregados de muito longa duração com baixas qualificações e com uma idade já mais avançada. E, finalmente, um risco de marginalização de setores relevantes da juventude. Ultimamente saíram dados que mostram como regressaram níveis de retenção e de repetência no ensino com uma dimensão que já não acontecia há muitos anos. O passo seguinte é regressar ao abandono escolar precoce e interrompermos aquele processo que eu há pouco identifiquei de melhoria dos nossos níveis educativos. E esse é um risco, será um retrocesso dramático para o país, porque as famílias portuguesas, o Estado também, mas particularmente as famílias, fizeram um esforço tremendo para elevar o nível educativo, formativo dos seus jovens. Hoje, o próprio discurso oficial, incluo no discurso oficial o discurso da senhora Merkel, vem dizer que Portugal tem engenheiros a mais. Nada mais falso. Nós continuamos a ter, como mostrei nos números, níveis de qualificação que são ainda incomparavelmente mais baixos que os países mais desenvolvidos. Só quem nos queira condenar a um papel de grande subalternidade é que pode afirmar que nós dedicamos demasiado à educação das nossas crianças e dos nossos jovens. Mas há um risco desse processo ser um processo invertido, um processo que reverta. Quais são as expectativas para o futuro? Eu julgo que vim aqui falar de cidadania e volto quase ao princípio da minha já demasiado longa intervenção. A questão do emprego está no centro da cidadania. E sem uma recuperação económica que garanta uma recuperação que não pode ser imediata, mas tem que ser sustentada e sólida dos níveis de emprego, estaremos a continuar a pôr em risco muitas dimensões da nossa coesão social e da ambição de cidadania que temos. Obviamente que os constrangimentos externos e internos agravam o cenário social que estamos a viver e tornam muito importante uma adequada afetação dos recursos no plano social. Nós sabemos que as sociedades, e esta crise mostra-nos bem isto, as sociedades em situação de crise tornam-se sociedades, ao contrário do que seria desejável, menos solidárias. Porque a dureza
marca muito mais pessoas e, portanto, as pessoas são mais retraídas na sua disponibilidade para participar nos esforços coletivos. Mas é nessas alturas que temos que discutir muito bem como é que utilizamos os recursos escassos nas cantinas sociais ou noutros direitos sociais com menos, eventualmente com menos desperdícios. Portanto, há aqui perguntas e respostas de enorme importância. Se pensarmos nos direitos sociais, eu identificava aqui 4 prioridades que para mim são as prioridades fundamentais. Estabilizar a situação económica para recuperar o emprego. Não há recuperação económica que não inclua uma dimensão significativa de recuperação da dinâmica criadora de emprego. Pensar que a economia pode recuperar, mantendo, como aliás diz a Comissão Europeia no relatório de anteontem, mantendo níveis de desemprego idênticos aos que temos hoje, é algo que não é socialmente sustentável. A capacidade de construirmos um caminho solidário para os ameaçados pelo desemprego sem retorno. Gostava de ter tempo para falar deste aspecto, que é um aspecto extremamente importante. Este problema já teve algumas respostas no passado positivas em Portugal. Muita gente perdeu o emprego na indústria e encontrou alternativas no setor social, nos serviços à comunidade. E essas alternativas estão hoje estranguladas, quer pelas dificuldades financeiras das famílias, quer pelo Estado ter muito menos intervenção nessa área. Mas esta é uma segunda prioridade que me parece fundamental. Recuperar uma política de mínimos sociais que trave fraturas geracionais irreversíveis. Hoje, as nossas fraturas sociais estão dentro das nossas famílias. Não são apenas macro, são dentro de universos que nos estão muito próximos. Eu julgo que é necessário que haja uma preocupação muito grande, porque essas fraturas, quando numa família se acumulam uma geração com quebras de rendimento nas suas pensões, uma segunda geração com forte incidência de desemprego e uma terceira, e isso acontece em muitas zonas, e uma terceira com incapacidade de entrar no mercado de trabalho, estamos a pôr em causa equilíbrios geracionais de enorme sensibilidade. Tudo isto exige um pacto social alargado e duradouro, não apenas em Portugal, também na Europa. A Europa cresceu quando foi capaz de construir um pacto entre os parceiros sociais e também um pacto entre as famílias políticas. Um pacto não quer dizer um acordo, quer dizer que há valores mínimos que fazem parte de todas as abordagens europeias. E isso esteve na chave, foi uma das chaves de sucesso do modelo social europeu durante décadas depois da Segunda Guerra Mundial. E é isso que hoje está a ser posto em causa, e a resposta são os movimentos extremistas, por vezes ultranacionalistas, por vezes xenófobos, outras vezes radicais, que estão a aparecer em todos os países da Europa, em alguns casos com dimensão muito significativa. Finalmente, como notas finais, eu gostava de dizer que, na minha opinião, esta é uma opinião provavelmente controversa, em particular junto de outras sensibilidades políticas, muitas vezes uma crise que foi gerada no setor financeiro, dentro do setor financeiro, por ausência de regulação pública, pela predominância de um espírito que não tem outro nome que não um espírito de ganância. Ainda recentemente veio a público que há um responsável, não é um banqueiro, é um administrador de um banco que vai ter como prémio de resultados 11 milhões, não sei se são 9, são 11 milhões de euros por 3 anos, depois de ter um salário, não se pode chamar isto de salário, um rendimento anual de 5 milhões. E são estas pessoas que dizem que a culpa da crise é da proteção social ser excessiva. Não, foi a desregulação financeira que gerou esta crise, mas a proteção social arrisca-se a ser, e está a ser hoje, uma das suas maiores vítimas. Foi a primeira barreira que se opôs
que travou a dimensão da crise. Se a recessão de 2008-2009 não foi a grande depressão, para a maior parte dos países do mundo, dos anos 30 do século XX, foi precisamente porque existiam estabilizadores, travões, que eram a política social. Ora, hoje é um pouco, perdoem uma expressão, como se alguém veja deflagrar um fogo em sua casa, chama os bombeiros ligam as agulhetas, apagam o fogo e depois quem o chamou, olha, agora paguem porque a vossa água danificou-me os móveis. É assim que os fortes e os poderosos deste mundo viram a crise. Lançaram um fogo, chamaram os bombeiros e agora querem que os bombeiros paguem a conta. Eu julgo, obviamente, que há problemas estruturais que têm que ser assumidos. As coisas não se resolvem com facilidade, nomeadamente os problemas demográficos. Mas isso não quer dizer que não haja respostas de curto e de médio prazo que não tenham de ser construídas. E termino como comecei, dizendo que as opções face ao Estado Social são hoje e cada vez mais uma parte essencial das escolhas coletivas e das escolhas democráticas. Por isso é que elas vão estar, também elas, não apenas elas, mas vão estar no centro das escolhas que os portugueses e as portuguesas vão ser chamados a fazer daqui a uns meses e que são escolhas com um impacto no tempo, no espaço e no nosso presente e no nosso futuro, como provavelmente não acontecia há 40 anos atrás. Muito obrigado pela vossa atenção e desculpa pelo tempo exaltado. Muito obrigada, Sr. Doutor, pela profundidade da discussão, da avaliação, do pensamento que nos trouxe aqui ao debate e dizer que nos sentimos congratulados pela defesa dos princípios democráticos, pela defesa de que o Estado Social é necessário e é uma das balizas exatamente desse Estado democrático. E, portanto, o reforço desses princípios e dessa convicção e o reforço daquilo que estará presente no programa, penso, eleitoral da próxima discussão política e das próximas eleições, digo em nome pessoal, mas penso que represento muitos que estão aqui, uma grande satisfação.